tudo bem? Nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre os mercantilistas e os fisiocratas. Então, seguindo ali aquele primeiro desenvolvimento da economia, vieram essas duas escolas econômicas, que o mercantilismo é aquela primeira escola logo depois ali da Idade Média, com as grandes navegações, e depois veio a fisiocracia, que já é um pouco mais avançada do que o mercantilismo. Então, a gente estudou primeiro que a economia ela é uma ciência social e não uma ciência exata, e agora a gente vai seguir nesse estudo. Então, ali no mercantilismo, ele começou com as grandes navegações. Nessa época, Portugal era o país mais importante do mundo, e eles imaginavam no mercantilismo que o Estado ele deveria acumular capital. Quanto mais capital ele acumulasse, mais ele ficaria rico. Mas o que era o capital na época? Seria uma coisa de liquidez universal. Seria o ouro e a prata, principalmente. Então, os países eles tinham que acumular ouro e prata. Então, assim que começou o mercantilismo. Então, para que se consiga acumular ouro e prata, tem que ter uma balança comercial positiva. O que é que isso quer dizer? Eu vendo mais do que compro. Então, como a única moeda aceita, a principal moeda aceita na época era ouro e prata, então eu precisava vender mais do que comprava para poder ter mais ouro. Então, era assim o principal mecanismo que se tinha para acumulação. Então, o país ele deveria acumular metais preciosos no mercantilismo. Então, tinha-se uma ideia absolutista, por quê? Porque o governante, na época, era um rei absolutista e nacionalista que deveria trabalhar em prol daquela nação. Então, no primeiro momento, a burguesia ela apoiou esses reis para que eles pudessem se organizar os estados nacionais, porque isso seria bom para os interesses da burguesia. Mais na frente, a história mostra até que a burguesia ela se voltou contra esses reis, buscando mais poderes também. Então, o Estado ele intervia muito ali na economia, visando ter os princípios do mercantilismo. Então, depois, a próxima corrente ela foi a fisiocracia. O que a fisiocracia fazia? Ela já tinha um viés um pouco mais liberal. Ela dizia que não precisava tanto da intervenção do Estado na economia e que, basicamente, a natureza é que gerava as riquezas. Então, a natureza seria reguladora da atividade econômica e o rei ali ele era o intermediário para que as leis naturais, né, pudessem ser cumpridas. Então, os fisiocratas eles também de certa maneira refletiam o pensamento de uma elite rural, né, de uma elite proprietária de terras. Então, eles diziam que tinha três classes, que seriam os agricultores, os proprietários de terra, ali a nobreza, a burguesia que possuía essa terra, e eles diziam que as outras classes eram estéreis, que não geravam nada, que seriam os comerciantes, os artesãos e outros grupos que não trabalhassem no trabalho agrícola. Então, eles diziam, como eu tinha falado, que não precisava de uma intervenção na economia, já tinham ideia que hoje seria chamada de liberal, e eles formularam pela primeira vez um pensamento sistematizado da sociedade, das classes sociais. Então, isso foi muito importante porque serviu de base para as outras doutrinas, em especial para o liberalismo. Então, basicamente, a natureza e o livre mercado, principalmente a natureza, ainda nesse primeiro momento, é que ela ia ter uma importância econômica, que ia regular a economia. Então, aqui, ó, as escolas econômicas, no primeiro momento, foram os mercantilistas, depois os fisiocratas. Adam Smith, ele organizou o pensamento econômico. Ricardo, ele serviu de base para o Marshall, já defendia aqui um plano econômico com um pouco de intervenção na economia.
Aqui ele serviu de base para o Malthus. O Malthus defendia que a população crescia mais do que a produtividade agrícola, por isso as pessoas iam passar fome. Depois Keynes, ele criou uma teoria econômica também com intervenção do Estado na economia. O Karl Marx aqui ele já tem uma visão, seria socialista, comunista, e ele pegou, por o lado da economia, as ideias do Ricardo, e pelo lado da filosofia, as ideias do Hegel. Então, foi assim que se organizou as principais correntes do pensamento econômico. Tá? Então, a gente conheceu hoje o mercantilismo, a fisiocracia, coloquei, tem outros vídeos que vocês podem ver também sobre essas duas escolas, e no próximo vídeo a gente vai estudar sobre a escola clássica. Pessoal, muito obrigado mesmo, e até a próxima.